oiê! Que bom que a gente está aqui junto de novo, mais uma vez, no Pode Ser Humano, aquele podcast que você sabe que aí no seu canal vai falar sempre sobre humanização nas relações entre as pessoas, na empresa, lá em casa, com o seu vizinho também, gente. Precisa ser humano com o seu vizinho. E aqui que você aprende tudo isso, você vai aprender aqui com a gente. Olha, hoje a gente tem sempre convidados super especiais, você sabe disso. E hoje a gente vai falar de um tema controverso, né? Parece até que é impossível trabalhar e ser feliz ao mesmo tempo, mas parece que não. Vamos saber hoje com Juliana Savaia. Falei certo, Ju? Falou, Sawaia, Savaia, É. tá ótimo. Então tá bom, Ju. Hoje nós vamos falar então sobre felicidade e trabalho. Será que dá? Não sei, só no final a gente vai contar, hein? Será que dá pra fazer os dois e ser feliz? Dá pra trabalhar e ser feliz ao mesmo tempo? Não vai contar, né? Não, Só depois. vamos elaborar, porque felicidade é muito complexo pra gente chegar numa resposta assim, né, tão direta, mas podemos dizer que é uma jornada e que é uma jornada possível. Gosto muito dessa ideia. Então, se você quer conhecer essa jornada, não é uma resposta pronta, gente. Tá achando que é uma receita? Não é. Então, fica aqui com a gente, já se inscreve no canal, já curte, porque fica aí, porque você vai conhecer um pouquinho dessa jornada. Como que a gente faz para ser feliz? É possível? Não é possível? É só para uns ou só para outros? A gente vai saber já já. Bom, antes disso, eu vou te contar que para você saber mais da Ju, vai ter um QR Code aqui. Já tô falando Ju? Perfeito. Né? Olha só a intimidade, o nível da estamos. intimidade. E você, Vivi, certo? Com certeza. Então, pronto. Então, aqui nesse QR Code vai ter os links para os sites, para o material da Juliana, para o LinkedIn, para todo o conteúdo que ela leva aí, como palestra, tem um monte de coisa, gente. Então, cliquem aqui nesse QR Code e saibam mais sobre a Juliana. Combinado? Ju, vou fazer também a minha autodescrição para quem só está escutando, tá bom? Então, meu nome é Viviane Dobelin, você que está escutando. Eu sou uma mulher branca de 1,57 m, tenho cabelo preto curtinho, tenho olhos castanhos escuros. Hoje eu visto uma blusa laranja com umas florzinhas e eu tô com uma calça jeans e essa sou eu. E você? Perfeito. Eu sou Juliana Sawaia, uma mulher branca de 46 anos, cabelos cacheados na altura do ombro. Estou vestindo um blazer colorido e eu gesticulo muito. Então, enquanto você estiver me escutando, pode imaginar que ou eu vou estar sacudindo na cadeira ou eu vou estar sacudindo as minhas mãos. Juliana, então é perigo, porque eu também. Então pode ser que a gente se esbofeteie em algum momento aqui, mas é tudo dentro do contexto. É isso aí, é isso aí. Então tá bom, gente. Esse podcast Pode Ser Humano, você sabe que é uma iniciativa da Best Homenagens, do Projeto Humanize. Então, se vocês não conhecem ainda a Best Homenagens, do Projeto Humanize, digita aí projetohumanize.com.br ou besthomenagem.com.br e você vai conhecer lá os nossos serviços, tá bom? Bom, nossa, Ju, eu tô super animada com essa conversa, porque felicidade me traz... Eu tô muito curiosa com felicidade. Tô fazendo uma pós, e dentro da pós tem esse módulo de felicidade que o Gustavo Arnes que dá, Perfeito. que é um cara super, né, o idealizador aí do Congresso de Felicidade no Brasil, e eu tô apaixonada na disciplina. Apaixonada e muito feliz que você tá aqui. Máximo. E então, vamos começar pela felicidade, né? Sim. Porque ela tem uma transição de carreira super importante, que tá ligada aí com a felicidade. A gente vai falar disso também. Mas vamos começar da felicidade. Eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre as falácias da felicidade. O que a gente imagina que é felicidade e que não é, e que não traz felicidade. Perfeito. Bom, existem algumas. A primeira é que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Acho que essa é a primeira falácia. Então, ser feliz é ser feliz o tempo todo? É estar experimentando o tempo inteiro prazer, emoções positivas? Ou quando a gente pensa na felicidade no trabalho, é ter o status ou é alcançar os objetivos? Não necessariamente isso vai trazer felicidade. E por isso que eu digo que felicidade é uma jornada, porque a felicidade ela é realmente uma construção. E exatamente pelo fato dela ser uma construção, né, mesmo com o meu certificado, eu fiz uma formação lá fora com o professor Tal Ben-Shahar, que foi o criador da cadeira de felicidade em Harvard, e é uma formação que demora mais de um ano, ela é praticamente uma pós-graduação, vamos pensar assim.
Eu não me considero, e o meu mestrado, ele é também sobre felicidade na Fundação Dom Cabral, enfim. Sim, importante. Eu pulei isso aqui, Juliana, fiquei tão animada com a felicidade que eu pulei a sua bio, entendeu, gente? A Juliana, Não tem ela é formada em problema. comunicação social, ela é pesquisadora, desculpa, pesquisadora da felicidade, ela cria conteúdo aí nas redes sociais, ela é expert em treinamento e desenvolvimento, veio de um Isso. mercado executivo aí de muitos anos, fez formações específicas, como ela está contando, em Harvard, em Stanford, Oxford, tem certificação em coaching, e ela fez uma viagem ao Butão, que nós vamos saber, porque Butão, gente, vocês sabem que tem tudo a ver com a felicidade, né? Lá não é PIB, é FIB, né? Isso, Que é isso. Felicidade Interna Bruta, nós vamos conversar sobre isso aqui também. Então, Isso. pronto, Ju, me desculpa, tá? Não, imagina, É assim, mas é um era no pouco... contexto mesmo, tá Isso, ótimo. tá. Até porque a coisa da bio fica tão, né, Tá. cheio de coisa ali, mas Então. eu gosto mais de explicar. Então, quando a gente pensa em felicidade, eu não me denomino como especialista, mesmo tendo essa formação que é a mais completa do mercado. Porque eu acho que a felicidade, aí eu me denomino como uma pesquisadora. Porque para mim o especialista é quem vive, você é especialista na sua felicidade, porque ela é subjetiva, ela é individual, ela traz esses dois lados, né, essa dualidade do que é chamado de eudaimonia, que vem lá de Aristóteles, bom, na sua posse deve ter visto isso, que é esse conceito de alcançar o máximo e o potencial do ser humano enquanto virtudes e moral e valores e tudo mais, e um lado mais hedonista, que é exatamente esse dos prazeres, das emoções. Então, essa combinação, ela é uma combinação que ela vai muito e varia muito de pessoa para pessoa. Então, quem estuda a felicidade, e no meu caso, eu me intitulo uma pesquisadora. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei, mais eu descubro algum autor que acabou de lançar alguma coisa, mais eu descubro um estudo científico super importante que acabou de ser feito e outros tantos que estão sendo elaborados nesse momento em que a gente conversa. E eu acho que essa é a grande beleza. Para quem é uma cientista de dados como eu, né? Então, todo o meu background e a minha carreira, ele foi muito desenvolvido na área executiva, né? Eu fiquei os últimos 5 anos na Meta, onde eu liderei as áreas tanto de measurement, quanto que é mensuração, tanto as áreas de vendas e, por último, de treinamento e desenvolvimento. Então, o meu background sempre foi dentro de organizações. E quando eu entendi que eu podia unir essa paixão desse entendimento da felicidade com a minha experiência corporativa, eu decidi trabalhar na minha própria transição de carreira. E aí que foi, eu acho que um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Porque por mais que eu tivesse entendimento desse tema, né, e eu estudo felicidade desde 2014, e eu diria estudo de uma maneira mais empírica, né? De ver estudos. Ainda não tinha uma formação específica, porque os cursos disponíveis era coisa de 3, 4 dias. Uma semana eu falava, não, acho que eu quero alguma coisa com mais substância. Então eu esperei até encontrar esse lugar, que para mim foi muito nessa formação da Happiness Academy, e até o meu mestrado. E eu fiquei muito na dúvida, sabe? Eu acho que uma transição, e aí a gente pode... eu acho que é porque a felicidade me levou para a transição, né? Mas a transição de carreira em si, já que aqui também a gente fala muito, é um processo muito difícil, porque você tem que de alguma forma, tirar ou sobrepor identidades. E essa sobreposição de identidades, ela é muito complicada quando você está muito atrelado a um cargo, está muito atrelado a um status, está muito atrelado a uma organização. E ao entender que eu podia, de fato, assim, que o meu grande propósito era inspirar pessoas a fazerem transformações significativas para serem mais felizes, seja no trabalho, seja na vida, eu comecei, de fato, a me dedicar intencionalmente para esse processo. E foi aí que veio toda a minha intenção, então, dessa especialização, embora eu não me considere especialista, né, mas eu fiz especializações para poder usar a minha voz para algo que fosse significativo para a minha própria jornada. Porque eu acho que, no fundo, a carreira é sobre isso. É você usar a sua voz, o seu talento, o seu esforço, o seu empenho para fazer o que é mais significativo para você. E a felicidade, para mim, é um canal. Eu considero a felicidade, essa disciplina, como um canal pelo qual eu vou conseguir colocar essas coisas em prática.
Certo. Você chegou a ficar infeliz. Bom, a gente vai misturar todos os assuntos aqui, tá? Tá ótimo. Depois a gente volta nas falácias da felicidade. Não. Não tá. Porque a gente mistura, um puxa o outro. Perfeito, Então tá fica bom. aqui com a gente que a gente vai, puxa um, puxa outro. Depois a gente volta a falar um pouquinho de falácias da felicidade, que é como Perfeito. talvez a sociedade enxergue o que é ser feliz, né? Perfeito. Então, às vezes, olha em redes sociais e fala, nossa, como essa pessoa é feliz. E eu quero até contar aqui rapidamente, esses dias que a gente está gravando, o cantor Wesley Safadão deu uma pausa na carreira, foi diagnosticado com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Mas o que me deixou muito curiosa, aí eu fui na página dele para ver. No Instagram dele, um dia antes dele apresentar a pausa, tava assim, aí a cidade que ele tava chegando, não sei qual que era, tô chegando, a gente vai arrasar, vamos fazer festa, vamos fazer... Então assim, tava tão lindo um dia antes, tudo perfeito, e de repente um dia depois ele anuncia a pausa. Uhum. Então você vê que as redes sociais não passam a verdade pra gente, mas a gente olha e fala, nossa, como eles são felizes, como ter dinheiro é feliz, como ter isso é feliz, e aí daqui a pouco a gente fala disso. Mas você chegou a ficar infeliz na sua vida executiva, no seu trabalho, e é isso que te puxou para buscar outras coisas? Sim, eu diria que eu fiquei insatisfeita. Uhum. Que é um estado que muitas vezes te alavanca e te aproxima de onde você tem que estar, porque a insatisfação, ela te move. Tá. Ou te paralisa. Tem gente que fica ali naquele limbo Reclamando da insatisfação e vai. E aí dá corda, né? E aí começa a enfrentar uma série de coisas. No meu caso, respondendo sua pergunta de forma objetiva, sim, eu estava muito insatisfeita. Porque depois de 20 e poucos anos de carreira, né? Como eu tenho, 25 anos de carreira, você chega num momento que você, de fato, tem muitas habilidades, né? Se você investiu e conseguiu passar por várias áreas, como eu passei, eu desenhei minha carreira desse jeito, uma carreira mais multidisciplinar, eu tinha muitas habilidades. Só que não necessariamente eu estava sendo convocada a usar as habilidades que eu queria. Okay. Mas a gente tem muitos superpoderes. Eu, você, quem está nos assistindo, quem está aqui na sala, todos nós temos superpoderes. O que acontece é que determinadas posições, empresas, cargos, você vai ser convocado a usar determinados superpoderes que não necessariamente são os mais significativos para você. Então, a minha insatisfação, ela vinha deste lugar, porque eu estava na melhor empresa que eu podia estar, era um sonho estar ali, com a melhor equipe que eu podia estar. Eu nunca tive uma equipe, né, assim, tão preparada, enfim. Aliás, eu sempre tive sorte com as minhas equipes, é injusto eu dizer isso. Mas estava numa equipe muito, né, muito coesa, muito preparada. Mas eu não estava usando os superpoderes que eu gostaria. E essa constatação veio num dia, aí contando uma história muito breve, a época de Covid, todo mundo muito assustado. Eu achei que eu estava com Covid e... Naquele dia, a hora que eu desliguei o meu computador, eu falei, gente, se eu de fato estou com Covid e eu entrar num quadro muito sério e eu vir a partir, e esse foi meu último dia no trabalho, eu não fiz e não usei o meu talento do jeito que eu gostaria. Isso não tá certo. Eu fiquei super preocupada no dia, mas olha a minha preocupação, ao invés de achar que eu ia partir, a minha grande preocupação era achar que eu ia partir sem ter dado aquilo que eu vim para fazer, para construir dentro do meu potencial, porque todos nós temos. E eu nem tô falando da pessoa que, né, então seu potencial é falar sobre felicidade é fácil, nem é, o potencial de cada um sabe o que é. Mas naquele dia eu não estava usando o superpoder que eu gostaria, e aí eu falei, nossa, então tem alguma coisa errada. E aí eu preciso trabalhar para que isso mude. Então veio da insatisfação. Você falou que cada um sabe o que é. Será que a gente sabe o que deixa a gente feliz? Será que tá claro para as pessoas? Eu vejo com um pouquinho de confusão. Eu vejo que as pessoas têm muita confusão sobre o que deixa elas realmente felizes. É uma ótima questão essa, Vivi, é um ótimo ponto. Vamos lá. As pessoas, então, quando a gente fala, até puxando um pouquinho, né, de transição e da felicidade, como é que esses dois se sobrepõem, as pessoas, muitas vezes, o ponto de partida é saber o que elas não querem. Então, olha, não quero mais essa empresa, não quero mais esse lugar, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. E elas, muitas vezes, não sabem o que elas querem. Sim. Em termos de lugar, em termos de posição, em termos de
realização profissional. Mas os talentos que elas têm e, muitas vezes, esses valores que estão atrelados a esses talentos e, muitas vezes, as habilidades que trazem mais satisfação estão dentro da pessoa. O que falta é ela parar para analisar isso. Então, não estou falando desse lugar. O lugar é muito difícil. Você achar e falar, tá bom, mas o que eu quero? Não comece pelo que você quer. Boa. Acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é a pergunta, e por isso que eu fui fazer uma formação em coach também. Eu sei que coach, ele virou o primo polêmico da mentoria, que é a prima sábia. Né? Todo mundo, muitas vezes, usa o método do coach e fala que tá dando mentoria, porque mentoria é a prima sábia e o coach virou o primo polêmico. É verdade. Mas existem... Mal falado. O primo confuso, que ele se formou pouco, não tá comprometido com nada, e a mentoria é a prima incrível. Ela é. Eu vejo um pouco diferente, né? Até porque o meu jeito de aprender, enfim, eu fui buscar uma formação em coach, uma escola nos Estados Unidos, a mais tradicional, fiquei lá 1 ano e meio e tal. E quando você vai para o processo de coaching, você exatamente começa, muitas vezes, o ponto de partida é entender quais são seus valores. Quais são suas fortalezas? Eu sei que isso, gente, é super jargão que eu tô falando aqui. Mas é o ponto de partida, porque se você identificar aquilo que você faz de melhor com o que é importante para você, o caminho e descobrir como é que você vai realizar isso fica mais concreto. O problema é que as pessoas perguntam, onde você quer estar daqui 5 anos? Gente, eu não sei onde eu quero estar amanhã. Te juro, eu estou ainda no meio da minha transição de carreira e eu acho que a grande questão dessa felicidade, do saber os lugares, é a experimentação, é trocar o pensar pelo experimentar, porque a gente fica muito, e se eu for apresentador, e se eu for gerente, e se eu for, sempre atrelando ao cargo. Para de pensar e se eu for, e começa a pensar de fato o que é que você vai realizar, os talentos que você tem, os seus principais valores. E aí você começa a experimentar caminhos, até que uma hora esse caminho se abre e você pode chegar nesse destino final. Mas eu acho aterrorizante a pergunta. É uma pergunta que eu mesma nunca faço para as pessoas que eu estou assessorando em termos de redesenho de carreira. É onde você quer estar daqui 5 anos? Porque eu acho essa pergunta aterrorizante. Se me fizer hoje, eu mesma não vou saber responder. Agora, o que eu pergunto? O que você quer experimentar com esses talentos que você tem? Quais os valores que você quer honrar nesse momento da sua vida? E aí a gente constrói esse caminho. E a cada porta que você abre, outras portas são abertas. Então, o primeiro passo é muito mais importante do que a jornada, do que o destino final. É dar o primeiro passo. Então, a felicidade no trabalho, e quando a gente pensa nesse saber o que você quer, de fato, é muito injusto achar que a pessoa tem que saber o que ela quer. Mas o caminho vai sendo desenhado conforme essa clareza que você vai ter. Então, eu digo que a clareza é muito mais importante que a certeza. Eu gosto muito dessa linha que você está falando, que você está tomando, porque você falou, e aí eu quero que você me explique logo no início, você falou que você desenhou uma carreira para que tivesse muitas habilidades, fosse multidisciplinar. Sim. Você acha que hoje dá para a gente desenhar essa carreira? Porque você também está falando, a gente vai construindo, e eu gosto muito dessa coisa de construir enquanto se caminha, né? Tem até um jogo que se fazia antigamente, que você andava aí pegava como se fossem uns tacos e colocava, e aí você dava mais um passinho, pegava o de lá, colocava na frente. Perfeito. E mais um passinho. E eu vejo muito tanto a felicidade quanto a carreira, vejo muito isso hoje, né? Eu acho que antigamente dava pra gente desenhar melhor essa questão de, dá pra ter uma carreira. Hoje vejo um pouco mais com dificuldade por conta das mudanças que a gente tá tendo. Claro. Você acha que dá pra desenhar? Ou ela muda? O que você acha que não dá pra abrir mão nesse desenho? Perfeito. Depende do que a gente tá definindo aqui como desenho. Tá. Né? Quando a gente pensa em carreira, primeiro, de novo, ela é tão individual quanto a felicidade. Tem gente que vai ser muito especialista e vai querer aprofundar e virar o melhor CFO do universo, entendendo absolutamente tudo de finanças. Mas o modelo, e aí só finanças, né? Mas o modelo que eu acredito, e eu acho que é o modelo que eu acabei me pautando para desenhar minha carreira, é um modelo que eu chamo de T-shaped, que é o formato de um T, onde eu escolhi algumas habilidades que eu ia aprofundar muito, mas no topo desse T,
eu ia navegar em várias áreas que contribuíssem para a minha jornada. De novo, não destino final. Eu nunca pensei, eu quero virar agora uma gerente. Eu quero virar agora uma diretora. Tá. Eu queria experimentar coisas, mas esse é o meu jeito, de novo. Por isso que o processo é individual. Tem gente que o único caminho é virar diretor e é aquele virar diretor. O que eu trabalho com as pessoas que eu assessoro é entender o que esse diretor vai trazer para você. O que virar uma diretora ou um diretor vai trazer de valor para a sua jornada. Mas, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente pensa nesse desenho, pensando de novo, quais as habilidades vão completar o seu patchwork? Eu imagino a carreira como um patchwork. E você vai ter quadradinhos ali que estão super cores muito fortes, você já domina aquele tema, você já sabe, você já viveu. Por exemplo, meu background é pesquisa, eu fiquei dentro de institutos de pesquisa há 16 anos. Sim. Então, assim, entender dados, metodologia, insights, números, fazer essa correlação de números, isso para mim, então, é um quadradinho que já estava cumprido, mas eu queria virar, então, essa pessoa super técnica da pesquisa? Não. Então, essa pesquisa me ajuda no topo do meu T. Tá. Do T-shaped. E aí você vai definindo no seu patchwork o que é mais importante para você. E vai atrás desta realização e deste desenvolvimento das habilidades. Então, eu gosto muito de pensar em dois pilares importantes, né? Um é esse do que você já tem de bom e que você pode deixar ainda melhor. Então, o meu quadradinho de pesquisa, ele é muito bom. Tá bom, mas ele é suficiente? Não, agora eu vou entender de inteligência artificial, vou entender como é que isso se conecta, para aquilo ficar ainda melhor. Mas por quê? Isso já estava lá. Então, eu só estou deixando melhor aquilo que já é muito bom. E um outro pilar que, olha, tem alguns interesses aqui, por exemplo, no meu caso era felicidade, que eu via que desde 2014, na verdade, um estudo que eu fiz em 2010, eu já tocava no tema. Só que ele não era meu objeto de estudo. Eu tocava muito indiretamente. Eu perguntava para as pessoas o que fazia feliz, essas pessoas, mas assim, aquilo não era meu objeto de pesquisa. Eu estava lá para entender consumo de mídia. E eu via, falava, Juliana, tem alguma coisa que esse tema, eu não sei, o patchwork, ele tá ali numa cor ainda pálida, é alguma coisa que você não tá e tal. Até que eu olhei para esse quadradinho e falei, não, é hora então de deixar esse quadradinho aqui numa cor vibrante. E aí, então, esse foi o meu desenho de carreira. Entendi. Mas o que era esse desenho? Era um patchwork, ele não estava super definido. E falando, ele eram quadradinhos, onde um quadradinho puxava o outro, onde um pilar complementava o outro. Então, por isso que eu falo que é uma construção. As pessoas, às vezes, se sentem mal em falar, nossa, mas onde eu deveria estar? O que eu deveria estar fazendo? Olha, você deveria estar fazendo o que você está fazendo hoje. Então, assim, a forma mais concreta de saber quem você vai ser em 5 anos é entendendo quem você é agora. Porque quem você é em 5 anos, por isso que eu acho essa pergunta aterrorizante, é assim, é o que você está fazendo hoje. Não adianta pensar, a gente sobrecarrega muito o futuro. Né? A gente coloca muita carga nesse futuro, falando, então, nossa, daqui 5 anos, tá bom, mas então, o que você vai construir agora para essa carreira? Então, os formatos, eles podem variar, mas eu gosto muito, eu acho que esse formato T-shaped, ele é apoiado pela academia, enfim. Quando eu digo academia, tem alguns estudos, ele é uma metodologia. Tá. E eu acho que ele ajuda muito, sabe? Então, identifica o que é a base do seu T, o que é não negociável, o que é aquilo que você faz, e que aí pode entrar até num conceito de flow, do Csikszentmihalyi, né? Que é quando as suas habilidades encontram o tamanho do desafio e você entra naquele espaço que você faz muito mais fácil que qualquer pessoa e que isso vai. Talvez essa é a base do seu T. E aqui em cima, explora, gente, porque o futuro do trabalho, ele está sempre no futuro e ele está sendo desenhado. Então, cargos ainda não existem, oportunidades ainda não existem. Mas se você estiver no seu elemento, e integral, e curioso, e curiosa, para poder explorar o topo do seu T, você vai ter mais chances de êxito nesse caminho. E o êxito, ele está ligado à felicidade. Ou seja, o que é o êxito? É ser feliz no que a gente faz. É ser feliz no trabalho que a gente realiza todos os dias. É como você disse, como a gente usa as nossas habilidades para ser feliz. No fim de tudo, o que a gente quer é ser feliz. Não é que você quer né, ser diretor por ser diretor. Não, porque você vai ser feliz, talvez, com aquilo, ou não sabemos.
A resposta final, talvez, É. depois de elaborar muito, você chegue no ser feliz, né? Isso. Vai elaborando, até chegar e falar, quero ser Sim. feliz. Esse conceito que você trouxe do êxito, acho que a gente pode usar aqui a palavra realização. Acho que ela é uma palavra que ela é muito potente para isso, sabe? Para se sentir realizado. Realizado com o que quer que seja. Porque aí você se libera de status, você se libera de cargos, de lugares, de coisas e de fatores extrínsecos. A realização, ela é intrínseca, né? E você Perfeito. pode se realizar de tantas formas. Você pode se realizar sendo mãe em tempo integral. Sim. Você pode se realizar dirigindo um aplicativo, porque Sim. você gosta de estar em contato com gente, estar o dia inteiro em movimento, coisar o seu tempo. Então, de novo, a gente volta para a subjetividade. Sim, isso que você está falando é tão importante, porque hoje, e aí a gente volta lá nas falácias, né, da felicidade, que a gente acredita que para você ser feliz, você tem que ser a idealizadora de uma super startup na área social, não é qualquer startup, não é para ganhar só dinheiro, tem que ser na área social. Ou que você tem que ter um super cargo e um super carro. Então, quando você traz para mim que, de repente, ser mãe em tempo integral, que é alguém que decide, isso hoje não é bem aceito na sociedade, não é sinônimo de sucesso, né? Um motorista de aplicativo não é sinônimo de realização, né? Realização. E outras tarefas mais. Poxa, largou o trabalho e lá em Jundiaí, onde eu moro, tem uma padaria que era um médico anestesista do Einstein, se eu não me engano, e ele entendeu que não era anestesia mais que ele queria fazer pão, né? Então você fala, nossa, um padeiro, sim, um padeiro, e tá super feliz e realizado. Então, o que acontece é que tem essas falácias que estão enganando muita gente sobre o que é ser feliz ou o que é felicidade. Aí você mata e morre para conquistar aquele carro, né? Põe tudo para pagar as parcelas do carro, para poder ter o carro que, na verdade, não faz sentido para ninguém, né? Nem para mim, nem para as pessoas, porque as pessoas também não estão ligando, né? Então, queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Eu acho que um padeiro realizado vale muito mais que um médico frustrado. Né? Acho que esse é uma boa plataforma para a gente começar essa conversa. E um dos estudos que eu mais gosto, assim, né, pensando, e por isso que eu fui fazer um mestrado, era para ter contato com essa validação científica. Na minha base, ela sempre foi muito pesquisa, então continuei na mesma forminha para trazer esse tema da felicidade, tirar um pouco do subjetivo e trazer para o negócio, e trazer, enfim. E um dos estudos mais importantes que existem sobre felicidade no mundo, ele foi feito em Harvard, provavelmente você viu na sua pós-graduação, mas para quem não conhece, vou contar brevemente. Ele é um estudo longitudinal. O que significa um estudo longitudinal? Que ele acompanhou a vida daquela pessoa ao longo da existência daquela pessoa. E esse estudo tem mais de 80 anos. Os primeiros participantes, inclusive, já partiram. Acho que só tem 60 vivos. Hoje, só 60, exatamente. E um dos principais achados é que as pessoas mais felizes têm relacionamentos mais calorosos. Depois a gente fala disso, você até abriu falando de relacionamento. E o outro achado, o dos arrependimentos, né? O estudo não foi feito para mapear arrependimento, ele está muito mais focado na felicidade, mas um dos maiores arrependimentos era: eu teria me preocupado menos com o que as pessoas pensam. E aí entra um pilar muito importante, que eu acho que é uma das principais barreiras para a felicidade, que é a comparação, que é aquilo que você falou. Então, se eu for uma grande startup, né, founder, e aí eu vou ser incrível e tudo mais, e tem muita gente incrível mesmo no mundo, realizando esses caminhos, e essas pessoas incríveis, elas estão dirigindo Uber, elas estão cuidando dos filhos, elas estão sendo recepcionistas de lugares, elas estão sendo diretoras, elas estão criando startups, porque se elas estiverem vivendo as próprias jornadas e as próprias verdades das suas realizações, elas são incríveis por si só. Então, a comparação, ela leva a gente muito para esse lugar do tem que. Então eu tenho que ter, se eu tô nessa posição, então eu tenho que ter um relógio, porque se eu não tenho esse relógio, como é que eu entro na reunião sem esse relógio? Então se eu estou nessa posição, eu tenho que ter este cargo. Eu vou te dizer que uma das maiores dificuldades e um dos processos que eu mais trabalhei na minha transição foi qual seria a minha descrição e a minha identidade profissional, porque era tão fácil eu dizer, eu trabalho no Facebook, eu trabalho na Meta. Gente, isso aí abre portas na imigração, isso abre porta em qualquer festa, né, aplicativos que as pessoas amam. Era tão fácil. E, de repente, eu ia falar, nossa, eu sou coach.
Pra mim, esse foi, nossa, aí me congelou, porque eu falei, gente, eu vou estar associada com o primo, que estuda pouco, né, a gente falando do primo. Aí falei, vou falar que eu sou mentora, mas não é verdade. Eu fiz uma formação muito completa, o método de coaching, ele é muito sério. Verdade. Eu não queria também né, mas eu falei, mas eu vou estar na mesma cesta de quem estudou 3 dias. Eu fiquei lá 1 ano e meio. Enfim, e tudo isso vai porque a gente é humano. Sim. Então, a comparação, ela leva a gente para esses lugares e para essas decisões muito erradas, de abrir as portas erradas ou de colocar esforço em lugares errados. Então, eu acho que o primeiro exercício importante é exatamente pensar de novo, o que é importante para você. Então, mais do que o que você vai ter, é quem você vai ser. E aí eu comecei o meu exercício de identidade pensando quem eu queria ser. E aí eu falava, a Juliana Sawai, ela vai ser essa pessoa que inspira pessoas a fazerem transformações significativas. Tá bom, mas qual que é o cargo? Não, ainda não tenho cargo, porque eu estou na minha transição. Ah, você já publicou o livro? Não, ainda não publiquei o livro, porque eu quero que esse livro tenha a melhor voz. Eu não vou sair publicando nada agora, já tenho material para isso, mas eu preciso identificar minha voz, então me deixa experimentar um pouco. Eu estou na minha transição, eu estou experimentando, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas é sobre o experimentar. E sim, eu também me comparo. Falo, nossa, mas eu já deveria ter um livro? Mas eu já deveria, então, falar que eu sou founder de alguma coisa? Eu deveria, então, falar e colocar lá que eu sou diretora da minha própria consultoria? Aí eu volto e falo, não, mas quem que eu quero ser? De novo, eu quero inspirar a pessoa. Então, você volta para esse lugar. E aí, eventualmente, quando a pessoa perguntar o que você faz, eu te juro que nas primeiras, tinha momentos que eu ficava muda. Porque eu falava, mas o que eu faço? Sabe, o que eu faço nesse momento, sabe? Aí eu falava, não, mas eu trabalhava na Meta. Eu usava no passado, olha que absurdo. Uma das primeiras vezes, o que você faz? Eu falei, eu trabalhava. Aí eu pensei, não, mas a pessoa está perguntando no presente, né? O que eu faço agora? Olha como isso era forte. Acredito. Então, gente, a construção da identidade do trabalho e dessa felicidade, desse lugar da realização, ela é um exercício muito cansativo, não é fácil, mas é muito gratificante. Então, assim, se você está assistindo a gente, está refletindo sobre a sua própria carreira nesse momento, pense que você não está sozinha ou sozinho. Esse é uma jornada mesmo, mas valoriza a intuição e essa voz positiva que fica na sua cabeça, te lembrando seus valores, te lembrando o que te realiza, te lembrando o que você quer fazer e não devolver para o mundo, fundar uma ONG, não é isso, mas aquilo que você faz de melhor mesmo, né? Se hoje fosse o último dia do seu trabalho, as reuniões que você fez, o que você se posicionou, as ideias que você trocou, as pessoas que você se relacionou, teriam valido a pena? Se valeu a pena, talvez você esteja no lugar certo, né? Sim, nossa, é verdade. Você está falando, eu fico viajando e pensando como a gente mistura a nossa identidade com o trabalho, né? Eu sou Juliana, né? Da Meta. Nossa. Eu sou Viviane da não sei o quê. Não, né, gente? E a gente conversou isso aqui outro dia. A gente foi fazer uma descrição e a primeira coisa que veio quando eu falei, sou a Viviane, mãe da Júlia e do Lucas. Eu falei, não, peraí, não sou a primeira coisa que eu sou, não é a mãe da Júlia e do Lucas. Eu existia antes da Júlia e do Lucas. Não é a primeira coisa que eu sou. Então, às vezes, na nossa descrição, a gente coloca alguns papéis antes da gente fazer esse mergulho interno que você está falando. Olhar o que eu gosto. O que mais me deixa feliz. O que eu faria se eu soubesse que não ia dar errado? O que eu faria? Não vai dar errado. Não tem jeito de dar errado. O que eu faria? O que você faria? Isso daí é uma das coisas que podem nos orientar a estar realizando as coisas que a gente mais gosta de fazer. Perfeito. E, portanto, provavelmente vai te trazer mais realização e felicidade. Sim. Ju, o que é, então, a felicidade? A pergunta de $1 milhão. Vamos ficar acho que é mais até, inteira, viu? A vida inteira. É mais fácil falar o que não é, né? Que pra foram sempre. As falácias. Se a gente trazer, ou se a gente trouxer um conceito da academia que eu gosto muito, ele já foi revisado, enfim, tem alguns questionamentos desse conceito, mas um dos principais conceitos diz que a felicidade é um bem-estar subjetivo. Ele foi trazido pelo Ed Diener e é um dos maiores publicadores do tema. Quando eu digo publicadores, cientificamente foi a pessoa, uma das, que publicou mais papers sobre o tema. E quando a gente pensa nesse bem-estar subjetivo, ele tem aspectos ali,
né? Ele tem aspectos afetivos de como é que você se sente. Ele pode ter aspectos muito do que você pensa e da sua satisfação. E ele pode ter um aspecto mais alto ou mais nobre, vamos dizer assim, da sua autorrealização. Que é isso, nem o Ed Diener, ele nem traz isso tanto no bem-estar subjetivo, isso foi mais trabalhado pelo Martin Seligman depois, enfim, ou até pelo Aristóteles, né, se a gente for lá atrás, que é exatamente essa realização. Mas pensa que a felicidade, ela é uma combinação dessas coisas, todas. Ela é uma combinação das emoções que você sente, né? Então, naquele momento. E se a gente tivesse que fazer uma analogia aqui com a pirâmide de Maslow, lembra a pirâmide, a teoria das necessidades de Maslow? Tem um dos estudos científicos que eu gosto, ele até faz essa comparação, que eu falei, nossa, eu que sou publicitária, a gente estudou muito, né? Até, enfim, quem é psicólogo estudou muito mais, mas que você tem ali o que é o básico. Então, claro, é muito difícil você falar de felicidade com quem está passando fome numa cidade que acabou de ter um terremoto, um país. Sim. Então, nossa, gente, esse conceito nem chega lá. Sim. Né? Claro que se alcança de outras formas, o básico ele tem que estar ali garantido. Né? E aí, se a gente tiver que pensar nessa pirâmide, depois desse básico, enfim, você pode dizer que a base da pirâmide ali são exatamente esses aspectos mais que a gente chama de hedonistas, que são as emoções que você experimenta, o prazer, essa troca. E o topo da pirâmide está muito mais focado na parte eudaimônica, que é a sua autorrealização, você alcançar o seu potencial máximo, esse seu eu integral, né? Então, é uma construção. Agora, o que eu digo, e aí, o que é felicidade para mim, né? Então, eu te trouxe aqui o que né, tá publicado de uma maneira muito simples, muito sucinta, para um tema tão complexo, mas o que é felicidade para mim é eu acordar todos os dias e ver que eu estou sendo quem eu deveria e quem eu gostaria de ser. E esse ser, ele inclui muitas coisas. Ele inclui desde experimentar essas emoções positivas por meio das coisas que me faz feliz, por exemplo, me fazem feliz, como, por exemplo, brincar com os meus cachorros, né, encontrar um amigo, tomar um chá quente e reconhecer essas pequenas coisas, até grandes coisas, como participar de um podcast como esse, trazer e trocar conhecimento e tudo mais. Então, essa felicidade é uma composição. Eu acho que dessas emoções, do que te faz bem, de você ser quem você gostaria. Para mim, essa seria a definição mais curta. Tá bom. Você falou de reconhecer as pequenas coisas, que isso é uma coisa que traz felicidade pra gente. No entanto, hoje a gente vive nesse século da loucura, da correria e da qual a gente não está prestando atenção no chazinho quente descendo. Sim. Né? Aquele prazerzinho do chazinho quente descendo. Perfeito. Ou do cheiro de uma flor, talvez, né? A gente não está percebendo. Então, você está me dizendo que para ser feliz é importante um estado de presença? Absolutamente. Porque você tem que reconhecer. E quando a gente vai para a neurociência, enfim, não é minha área, é uma área que eu estudo, né, indiretamente com os artigos, é quase que como ensinar para o seu cérebro esses novos caminhos e essas sinapses. Então, tem cérebros, né, ou se a gente pensar em comportamentos e pessoas que elas já operam num set point mais baixo, naturalmente. E tem algumas que operam um set point mais alto. Você pode ver, você tem amigos ali que você vai encontrar, a pessoa vai estar sempre um pouco mais baixa, ou outros que vão estar sempre uma grande explosão. E tem os que vão estar no meio. Então, essa pessoa, especialmente quem tem o set point mais baixo, o esforço para esse reconhecer, ele tem que ser ensinado, assim, a felicidade, ou esse processo cognitivo em direção à felicidade. Aí tem uma teoria que eu gosto muito, que é a do Broad and Build Theory, que foi desenvolvida pela Barbara Fredrickson, que é quase que você expandindo o seu inventário de emoções positivas, você consegue transformar aspectos cognitivos em direção à felicidade, enfim. Então, o que significa? Que é você, de fato, ensinar para o seu cérebro que você está sendo feliz naquele momento. Então, olha, cérebro, eu estou aqui nesse momento, fazendo um podcast, trocando uma ideia de um tema que, se fosse 5 anos atrás, eu não teria sido convidada para falar aqui disso. Eu estaria falando de ads na Meta.
Então, eu preciso contar para o meu cérebro que hoje é um dia especial. Eu preciso sair daqui e fazer um almoço especial, ou chegar à noite, fazer um agradecimento por esse dia, por esse momento, porque senão Que legal. a gente vive nesse fenômeno mesmo do não reconhecer. E, de novo, se eu te pedir para fazer uma lista, e aí quem está nos assistindo pode fazer, das 5 coisas que trouxeram mais emoções positivas, independente da emoção, são variadas, na última semana para você. Faz essa lista. Você vai ver que a maioria das coisas provavelmente foram coisas, né, muito presentes no seu dia a dia. Coisas muito acessíveis. Coisas que estão ali. Claro que eu dei o exemplo do podcast, que é uma coisa grandiosa, de estar aqui, mas o que me fez feliz essa semana, muitas das coisas estão ao meu alcance a maioria dos dias. Eu só preciso reconhecer que elas estão lá. É mais ordinário do que a gente pensa. É mais comum. Muito mais. Então a felicidade não é extraordinária. A felicidade está no ordinário. Eu acho que ela pode ser uma combinação, né? Porque se o extraordinário for uma jornada, que você aproveitou todos os dias, né? Não chegar lá, mas o saborear dentro desse extraordinário, os pequenos ganhos dos passos, isso pode ser. Mas não, de fato, ela não está quando você ganha o prêmio de um livro que você escreveu. Talvez ela pode estar no dia que você terminou uma página daquele livro. Você conseguiu terminar um capítulo que estava muito difícil, muito chato, que você estava emperrado. Né? E a gente só fica esperando a felicidade no dia que você chega lá e levanta, ganhei o Oscar. Não, mas... Né? Às vezes esse dia nem chegue, mas é reconhecer, assim, e o entender onde você estava e onde você chegou. Acho que esse é o grande, porque como a gente se compara muito, a gente está sempre se baseando na jornada do outro e não na nossa. É verdade. Só que eu não sei o corre da outra pessoa falando na linguagem popular. Né? Eu realmente não sei, porque a gente só enxerga o palco do outro. E da gente a gente sabe o bastidor. Então, olha que injusto. Eu só tô vendo o seu palco, mas eu vejo meu bastidor. Então, nas redes sociais, eu acho que essa é a grande questão, porque as redes, elas são um grande gatilho de comparação. Porque o que você tá vendo ali, gente, ninguém fica na rede social mostrando o ordinário, assim, só, né? Às vezes até fica, mas o que você gosta mesmo é de ver a pessoa lá sei lá, na viagem de férias que aconteceu uma vez por ano. No ano. Ou aquelas que viajam por trabalho o tempo inteiro e estão vivendo coisas incríveis, né? Eu mesma posto muito quando eu viajo. Aliás, eu não posto tanto, mas quando eu viajo eu tenho uma tendência a postar mais. Então, você imagina? Quem olhar minhas redes sociais vai achar que eu só tô incrível viajando, gente. Não é. É verdade. Na maioria dos dias eu tô ali tomando um chá e fazendo o meu trabalho. Sim. Como qualquer outra pessoa. Sim. E ai de nós se a gente esperar só esses momentos para ser feliz, né? Então, eu gosto muito dessa coisa de que está no ordinário, está no comum, que a felicidade está no comum do dia a dia. E eu gosto muito dessa coisa da presença também. Tem um estudo, só que eu não... Olha, muito diferente de você. Eu não sei quem fez o estudo. Ela sabe o nome de todas as pessoas. E eu não sei. Que vergonha, né? Que vexame. Não, mas é porque eu tô nesse momento fazendo meu mestrado. Então, isso tá mais fresco. Tá fresquinho, daqui um ano, se eu voltar, talvez eu não saiba mais o nome de ninguém. Fica tranquilo. Não se compare comigo. Não se... Olha, tá vendo? Juliana, tá vendo? Você já viu? Tá assim, nossa, mas eu tinha que saber o nome. Eu tinha que saber o nome, mas eu não sei. Mas eu vou falar o que é a informação e depois vocês dêem um Google aí e procurem. Poxa, vocês não estão fazendo nada? Estão só assistindo? Bom, é o seguinte, uma pesquisa super incrível foi feita com as pessoas que estavam focadas, ou seja, em estado de mindfulness, né? E pessoas que estavam distraídas, sem prestar atenção no que está acontecendo, que é o que a gente fica na maioria do tempo. E aí, depois desses momentos, então, quem estava sobre o mindfulness, que é o quê, gente? Atenção plena, atenção focada. O que eu estou sentindo aqui, né? Como que o meu corpo está encostando nessa cadeira? A temperatura do ambiente, o cheiro do ambiente, a voz da minha amiga, o pessoal que está aqui. Então, eu estou atenta no que está acontecendo aqui. Não estou pensando na minha casa, o que vão almoçar, não estou pensando em nada disso. Então, fizeram uma pesquisa nesses 2 grupos. E logo depois dessas condições, né, eles aplicaram a pesquisa quem estava mais feliz. E aí você pode pensar, às vezes eu estou distraída aqui, eu estou de boa, estou distraída, estou bem. Mas quem mostrava que estava mais feliz na pesquisa é quem estava com atenção plena no que estava acontecendo. Então, o resultado da pesquisa é que as pessoas que ficam distraídas o tempo inteiro têm menos
sensação de felicidade do que as pessoas que estão tendo consciência do que está acontecendo. Olha só. Perfeito. Até porque a própria sensação da felicidade já é uma presença, né? É verdade. Isso já É verdade. E o mindfulness, ele é um pilar extremamente importante. Muitos dos estudos científicos foram feitos. Tem estudo Se a gente científico, tiver não que- é aquela Muitos, coisa paz e amor, tá, muitos. gente? Inclusive com o Mathieu Ricard, que é considerado o monge mais feliz do mundo. Sim, eu assisti né? vários TEDs dele. É isso. Aí, ó, agora sei. Agora, tá vendo? Viu? E o que acontece com mindfulness, né? De novo, não é a minha especialidade, mas o córtex pré-frontal, ele é a área do cérebro que regula as emoções, quase como um grande regulador ali das emoções. E quando você medita, dentre vários benefícios, um deles é a ativação desta área. E aí, o que significa? Que então essas emoções que você sente, elas vão ser elaboradas de uma forma mais consciente mesmo. Tanto para as emoções difíceis, você regula e reage menos, talvez. Você fica menos reativo, menos... quanto para as positivas. Sim. No reconhecimento, na presença. Por isso que meditar é tão importante. A gente, né, todo mundo fica, os chatos, quem medita, fica aí falando para meditar, mas eu sou tão ansiosa, não vou conseguir meditar. Exatamente. Por isso que você deveria. Então para meditar eu preciso ter uma sala dourada com um monge, um Buda, uma vela, Não. Meditar é sobre, nesse momento agora, você respirar fundo e parar, só para estar ali. Isso é meditar. 5 minutos, 3 minutos. Sim, prestando atenção só na sua respiração. É isso. Claro que existem cenários ideais, perfeitos, maravilhosos. Claro. E existe o seu cenário. O seu, o meu. Tem dia que eu medito no táxi. Põe meu fone, é o caminho que eu tenho, são 10 minutos. Vou respirar 10 minutos e pronto. E é essa a meditação. Por quê? Porque, de novo, você está ensinando o seu cérebro, você está ensinando o seu corpo. Então, a gente tem que ensinar, assim. E o cérebro aprende. E a gente tem, né, quando a gente fala do cérebro um pouquinho também, né, eu estudo um pouquinho só, mas tem o sistema límbico, né, que fica no cérebro da gente. Então, o que acontece? O sistema límbico foi feito para agir sobre as situações extremas, né, ou enfrenta ou foge. E quando a gente vive nessa loucura, sem respirar, sem prestar atenção no que está acontecendo, a gente está com esse sistema límbico o tempo inteiro ativado, gente. Ele sequestra. Sequestra você está sequestrado, Aí o seu amigo fala uma coisa, você já pá, responde mal, o chefe pá, responde e não sei o quê. Porque você está sobre aquela coisa do você precisa se defender ou atacar ou correr. Então, quando a gente traz essa questão do mindfulness, que realmente tem muitos estudos mesmo, que fala que você começa a fazer esse momento de estar presente, de respirar, de acalmar, de entender o que está acontecendo, estar presente sobre aquela tarefa que você está executando. Você diminui aí essa coisa do sequestro do sistema límbico e consegue pensar mais, porque é aqui que você planeja. Aí você consegue planejar uma coisa com calma, você consegue responder. Às vezes não vai mais reagir o que seu colega falou, deixa pra lá. E se desgasta menos. O grande negócio é esse, se desgasta menos, Perfeito. Né? Porque é uma Esse é o loucura. segredo, porque ninguém vai ser feliz por você, ou ninguém tá muito preocupado com o que vai acontecer com um monte de hormônio de cortisol que vai entrar no seu sistema, né? Ninguém. Tem uma pessoa no planeta preocupada com o meu sistema límbico, hormonal, se eu tô pondo mais serotonina, cortisol. Ninguém, só eu. E se está nas minhas mãos fazer essas atividades que a gente chama dentro, né, da psicologia positiva, isso é chamado de atividades intencionais. Essa intencionalidade, ela pode ser aplicada de várias formas. Mas é você que tem que fazer. Ninguém vai ser feliz por você. É verdade. Olha que notícia. Ô Ju, infelicidade é uma coisa então que se treina. Absolutamente. A gente tem que treinar ser feliz. Muito. Porque a gente tem um monte de coisa para ser infeliz, né? O tempo inteiro. O mundo ele não está setado com todos os seus desafios para trazer a felicidade, embora a natureza esteja aí. Né? Se a gente parar, existe uma oferta. Mas o mundo não está feito para isso. O trânsito não está feito para isso. A cidade não está feita para isso. O trabalho não está feito para isso. Então, é uma construção. E nesse estudo de Harvard, aí a gente pode entrar um pouco nele, quando
a gente pensa nesse achado, né, dos relacionamentos É calorosos, incrível, né? eles viram que as pessoas mais felizes, nesse estudo, né, que eles acompanharam aí a vida da pessoa, a vida inteira, elas tinham relacionamentos melhores. Sim. Então, eles até trazem um conceito lá que chama fitness social, que é você, de fato, colocar a intencionalidade nos Sim. seus relacionamentos. Então, assim, meditar é muito importante, está super atestado. Sim. A gratidão, super importante, porque você ensina, né, sobre aqueles momentos. Tem uma série de atividades aí. Mas relacionamento é um dos principais fatores que elevam o nível de felicidade. Aí você vai dizer, tá, mas os meus relacionamentos são estressantes. De fato, se você tem um quadrante, pensa que é uma matriz. Né? Você tem os relacionamentos que são energizantes versus desgastantes e os que são mais raros versus frequentes. Aquele relacionamento que está no quadrante do frequente e desgastante, você não vai jogar ele para fora do gráfico. Você não vai falar, tá bom, então pronto, elimino essas pessoas, mudo para Marte, não vou conviver com ninguém, não. A felicidade é sobre lidar com esses relacionamentos também. Então, tem 2 pontos, 2 polos importantes aí. Quem está no seu energizante raro, traz para o energizante frequente. Tá bom. Encontra mais esse amigo, marque confrarias mensais, toda última quarta-feira do trimestre, o que quer que seja. Coloca intencionalidade, porque se essa pessoa é energizante para você, não deixa ela no quadrante raro. Sim. Traz para o seu frequente. Faz essa pessoa chegar mais na sua vida intencionalmente, tá, gente? De novo, isso não vai estar na agenda de ninguém, só na sua. É isso aí. E a pessoa que está ali no frequente e desgastante, saiba lidar. E um dos grandes canais para lidar com isso é através das emoções. É entender, então tá, quais as emoções que eu sinto, como é que você constrói esse fitness social e entende e aprende a lidar com essa pessoa. Porque já que é frequente, é muito mais difícil você simplesmente eliminar. Ah, então se essa pessoa é uma líder ou um líder, um colega de trabalho, realmente você pode mudar de trabalho, né? Mas muitas vezes esses relacionamentos frequentes seu cunhado. estão na Tá família. no churrasco, gente. Aí fica difícil, Juliana. E você, então, só que aí lembra a questão exatamente do exemplo que você deu, né? É não deixar essa amígdala sequestrar essa regulação das emoções que você tem. Então, uma vez que você entende o estado de presença, você faz mindfulness, você está mais presente, lidando com as suas próprias emoções, talvez você consiga lidar um pouco mais nessas situações. Sim. Você sabe que nesse estudo falam que as pessoas que estavam mais felizes em seus relacionamentos aos 50 anos são as mais saudáveis aos 80. Perfeito. Incrível, eles né? Conectam muito, muito. Incrível. Esse foi o principal achado do estudo, inclusive. Porque eles achavam que relacionamento ia ser um achado. Já era uma hipótese que eles já tinham. Mas o que eles não sabiam é que essas pessoas iam estar relacionadas com saúde. Né? Porque eles mediam, né? Pressão, sangue, hormônio. Exame, questão financeira. É um estudo que é sobre tudo da vida da pessoa. Questão financeira, escolaridade. E são 2 grupos. Uns grupos, se eu não me engano, eram estudantes de Harvard. Perfeito. E o outro grupo era um pessoal que morava no gueto de Boston. Exato. É isso. Exato. E aí, então, eram 2 grupos totalmente diferentes. Fala, vamos ver o que vai rolar aqui, né? É isso. E aí, gente, que o lance relacionamento. E aí, o Pat Adams, numa das palestras dele, ele fala que a gente tem planejamento financeiro, eu vou comprar uma casa. Como eu vou fazer para comprar uma casa? Perfeito. Vou comprar assim, assim, assado. E a casa não traz felicidade. Vou comprar um carro, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente não tem planejamento emocional para as nossas emoções, para as nossas relações. Perfeito. Então, ele fala, qual é o planejamento que você tem que ter para suas relações, para suas emoções? Perfeito. Cara, é isso que você falou, intencional. Vou pôr aqui se colocar na própria lista. Se colocar na lista. Chamo isso de se colocar na própria lista. Porque a gente põe tanta coisa na lista, mas a gente não põe. A gente abre muito mão mesmo. Você abre mão da sua ginástica, você abre mão da sua meditação, você abre mão. Então, tem muita coisa na sua lista e na sua agenda, menos você. Então, se coloque na sua agenda. Com essa intencionalidade. Tem dias que vai ser, vou dar uma volta no quarteirão e ver todas as árvores da rua. A natureza restaura muito. Aí tem muito. Você ia falar da natureza, eu te cortei. Não, porque a natureza, ela vem dessa oferta, né, do mundo, assim. E aí você vai falar, Juliana, você é do tipo que fica lá abraçando a árvore. Não, gente, eu sou muito teórica e muito cientista. Aqui o computador, gente. Já trouxe o computador para não falar uma vírgula errado no ar. Também. Nossa. Você também abraça a árvore? Abraço muito. Porque
E eu abraço, às vezes, com o olhar, né? Não precisa ser um Tá. abraçar, mas para restaurar mesmo, como um Sim, exercício. sim. Falar, agora eu vou observar todas as árvores da rua. Sim. E aí você fica ali, nossa, olha só, essa é um ipê, olha, tá tendo flores, não tá. Vai falar, nossa, Juliana, que gratiluz, né, que você é. Ah, Mas é um exercício, é um momento daquele exercício. São aqueles 5 minutos que eu vou ser sim, gratiluz mesmo. Porque se sim. for ser assim, vai me ajudar a trazer Opa! mais felicidade, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, é o que faz sentido para cada um. Tem gente que Sim. adora ver o mar, só que a gente Sim. não tem mar em São Paulo, então você vai ver, vai ser feliz uma vez por ano. É, gente. Aí vai buscar outras formas. É isso que às vezes uma volta no quarteirão Sim. é restaurador. É. Ô, Ju, no Japão, eles têm acho que chama banho de floresta, que as pessoas saem e vão para a floresta para poder ter essa conexão, já entendendo Nossa. que restaura. Perfeito, Já restaura entendendo muito. que restaura. Inclusive, uma linha de estudos, é uma linha de estudos conectando felicidade com uma palavra que aqui no português poderia ser quando você está muito encantado com a natureza, que não é encantado, é a palavra O, né, que eles falam, escreve AWE, vocês podem procurar aí. Então, que aqui seria assim, nossa, eu estou espantado com a natureza. Quando você está assim, quando você vê coisas que te, uau, sabe? Existe essa palavra que Eu no português sei. poderia ser um espanto, né? Você está assoberbado, vai. Acho que no hiperlativo, assim, viraria isso. E aí tem muitos estudos conectando. Então, a natureza, ela traz isso. Quando você olha uma árvore florida, você pode até não estar muito, né? Mas se você parar para olhar aqui e falar, nossa, uau, é uau. Pensa no uau. Uma sensação de uau. E tem muitos estudos que conectam com essa sensação. Então, o que traz o uau para você? Né? Aqui numa cidade como São Paulo, que a gente mora, não sei, muita gente pode estar assistindo a gente de outros lugares, isso pode vir, né? Das árvores, isso pode vir do passarinho, isso pode vir de outras construções da natureza, mais urbanas, né? Mas o importante é manter esse olhar mesmo, sabe? De se encantar, de se espantar. Sim, positivamente. Sim. Com a grandiosidade. Ô Ju, e quais são as condições que a gente precisa ter? Aí falando um pouco mais até de autorresponsabilidade para que a gente seja feliz. Quais são as condições que eu preciso buscar para que eu seja feliz? Porque às vezes eu espero do externo, né? Você fala, do extrínseco. O meu chefe tem que mudar, meus amigos têm que mudar, o escritório não pode ser aqui, tudo tem que mudar. Mas o que eu tenho que trabalhar dentro de mim? Olha, eu diria que tem 2 pontos aí bem importantes, né? De novo, é uma pergunta complexa para uma resposta muito simples que é a que eu vou dar, mas eu acho que um primeiro ponto é exatamente ter esse aparato emocional, ter esse músculo emocional muito bem desenvolvido. Como é que você desenvolve? É isso, com as emoções. Tem um método que eu gosto muito que chama Ruler, que ele foi criado pelo Mark Brackett num livro que aqui em português chama Permissão para Sentir. Vale super a pena. É um método que está em mais de 2.000 escolas americanas. E nesse método ele mostra as etapas de lidar com a emoção, né? Então, Ruler é um acrônimo que vem desde reconhecer, entender, que é o U de understand, o L de label, a emoção. Uma das coisas mais importantes é você dar nome para a emoção. A gente acha que a gente tem 4 emoções. Sei lá, fico nervoso, ansioso, feliz, triste. Sim. Quando você vai ver a possibilidade de Centenas. emoções, são muitas emoções. E quando você entende, você fala, você tá triste? Não, peraí, eu não tô triste, eu tô frustrado. É diferente, porque aí, inclusive naquela autoanálise, você consegue mais frustrado por quê? Nossa, porque eu deveria ter sido promovido e não fui. Por que você não foi promovido? Aí geralmente você fala, porque fulaninha foi. Mas por que a fulaninha foi? Talvez porque ela tinha uma habilidade que eu não tenho. Então, o que você pode fazer? Então, eu vou pegar naquele meu patchwork e desenvolver a habilidade. Então, você começa a construir um caminho dentro de você. É claro que você vai falar, no meio de uma briga, no meio de uma situação, você vai pegar a sua tabela, abrir a tabela, ficar olhando qual é a emoção? Não. Mas se você regular a emoção ou começar a ter isso de uma maneira mais elaborada, pelo menos para conseguir comunicar esta emoção, porque a última etapa é exatamente quando você expressa, né? Você, de alguma forma, fica num lugar melhor. E a segunda parte, né? Eu falei da emoção, eu acho que um segundo ponto aí bem importante, ainda simplificando, mas bem relevante, são as vozes que ficam na cabeça.
Porque todo mundo tem, né, gente? A gente tá aqui o tempo inteiro com 1000 coisas. Nossa, passaram já aqui, desde que eu tô aqui, 1000 pensamentos. Só que essas vozes da cabeça, eu gosto muito de uma teoria, ela foi desenvolvida pelo Cesar Chamini, ele fez um livro chamado Inteligência Emocional, que aqui já tem em português, super bacana o livro, dentro de uma metodologia dele, enfim, onde ele identifica os sabotadores da mente. Então, todos nós temos um sabotador principal, que é o crítico. Acho que eu já li. Já, provavelmente. Já passou, eu tenho. É um livro, então. E lá você tem o sabotador principal, que é o crítico. Sim, então, todo mundo tem um crítico. Só que esse crítico, ele vem acompanhado de outros 9 sabotadores potenciais. Que cada um vai ter o seu. No livro dá pra fazer o teste. Você faz o teste, inclusive online vocês podem buscar. Sabotadores da mente. Tem em português e tem um teste original em inglês. E aí você identifica seu sabotador. Porque uma vez que você, quando essa voz estiver chegando, você identificar que esta voz existe, você pelo menos elimina esse nível de estresse. Gente, porque chega uma hora que a cabeça vira uma panela de pressão. Você imagina, eu estudo isso, pratico o máximo que eu posso, né? Eu não fico falando regra de coisa que eu não testei. E eu mesma caio em cada buracão, às vezes, que eu falo, nossa, como é que eu saio desse buracão agora? Porque é isso, né? A emoção, as vozes, então é uma combinação de coisas. E até da voz na cabeça tem uma das técnicas, eu até depois desenvolvi todo o caminho, de pegando várias técnicas que eu tinha visto em livros diferentes, né? Tanto combinando o Xizado, Mark Brackett, mas tem uma técnica que eu gosto muito, que é você repetir o próprio nome mentalmente. Olha que interessante. Como que é? Que é o seguinte, quando você tá ali com a voz na cabeça, nossa, Juliana, você tá aqui nesse podcast, será que tá fazendo sentido? Você tá falando rápido, você tá falando devagar? É você começar a se situar falando o próprio nome mentalmente, claro. Falar assim, Juliana, peraí. Juliana, está tudo bem. Você tem conhecimento suficiente para compartilhar. Respira, Juliana, porque você sabe do que você está falando. Então, você começa a se orientar ou a se aconselhar como se você fosse um amigo próximo, repetindo o seu nome, porque pra gente, Vivi, nada é mais agradável do que escutar o próprio nome. Então, quando você faz isso, o seu cérebro meio que entra em bug e ele consegue dar uns wake-up calls, assim, sabe? E aí você volta pro seu eixo. Então, tem milhares de técnicas, tá? Essa é uma delas. E eu acho que é super simples. E eu mesma comecei a fazer isso comigo e funciona. Então, assim, quando você estiver aí na sua casa com essa voz na cabeça, ou no seu trabalho, né, enfim, começar a te encher muito, a primeira coisa, saiba que você não é a voz da sua cabeça, você é quem ouve. Então, isso já cria um distanciamento. Tá bom. Então, você já não é a voz na sua cabeça, você é quem ouve a voz da sua cabeça. E o segundo, se coloque como se fosse aconselhando a um amigo, porque a gente é muito bom para aconselhar amigo, né? Né? A gente não é bom Mas pra a gente se acaba, né? Total. A gente se acaba. Com amigo a gente é incrível. Nossa, porque você é ótimo. Vivi, não, você vai conseguir. Olha quanta conquista, papapá. Aí com você mesmo, você fica ali, mas por que você não Viviane, foi? você nem estudou pro jornalismo. O que você tá fazendo lá, Viviane? É isso, entendeu? Então, a hora que você começa a se aconselhar, isso ajuda muito. Gosto. E tem uma terceira, que se a gente tiver tempo, eu falo. Conta! Nem sei, Vivi, você vai me contando aqui. Vocês também podem acelerar aí também, se vocês quiserem. Tá muito chato isso. E a terceira é você escrever, de fato, como se você já tivesse realizado essas coisas nas quais você tá ansiosa. Então, assim, e aí, claro, sempre repetindo o próprio nome, né? Então, são as afirmações que conseguem... Meio que, de novo, tudo a gente tá falando de treinar o cérebro. Então, Juliana, parabéns por essa participação no podcast. Realmente você tem dedicado, né, muitos anos nesse processo. Então, tá vendo como você consegue? Eu tô muito orgulhosa de você. Como se fosse realmente uma carta para um Mas amigo. você faz isso quando? Antes, por exemplo, agora você tá dando o exemplo do podcast. Você faz antes do podcast ou depois do podcast? Você pode... porque depois já até aconteceu. Já aconteceu, Mas você pode fazer antes ou em momentos de muito estresse. Tipo, olha, Juliana, eu sei que hoje tá um dia difícil para você, porque você tá aí no trabalho, se sentindo meio mal, recebeu um feedback que talvez, mas lembra de quem você é, lembre-se da realização tal. Tem até uma possibilidade de criação de um inventário mais positivo para você, que pode ser de carreira, de relacionamento, do que quer que seja, com as coisas nas quais te conectam com aquela pessoa realizadora, com a sua versão mais potente. Porque muitas vezes a gente está conectado com a nossa versão menos potente. Sim. Né? Você fica ali se vendo muito fraco no canto da sala.
Então, é você se conectar com a versão mais potente. Então, você precisa desses lugares que te mostrou, ou evidências dessa potência para se conectar. Então, pode ser desde essa carta, pode ser desde pegando objetos que te lembre. Então, tem objetos, assim, você traz esse significado para o objeto. E esses objetos te lembram essas situações. E aí você vai treinando, gente, de novo, não é amanhã. Não adianta você achar que você vai sair daqui, vai respirar 5 vezes, você vai virar uma... Não, é tudo assim, esses rituais, eles constroem esse hábito. Então, ser feliz é mais sobre frequência do que sobre intensidade. Ótimo. Então, por isso que a gente falou aquela coisa de levantar, fechando um pouco lá aquele elo que a gente abriu no começo. A felicidade é muito mais esta frequência que você cria do que aquela grande intensidade, sabe? Porque aquela grande viagem, aquela grande... Sim. Então, a felicidade, ela não é linear. Não. Como que é isso, então? Você alcança ela hoje um pouquinho durante o dia, depois você não sente mais? Como é que funciona essa sensação da felicidade? Existe de novo, a gente está falando de felicidade como se fosse uma coisa só, né? E ela é uma combinação de muita coisa. Boa. Existe um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de contentamento. Que ele está mais nesse topo da pirâmide, né? Que é o contentamento, é a autorrealização. Isso daí não deveria oscilar tanto. Tá. O ideal é que isso não oscile, é que você esteja ali contente. É porque, só para você incluir na sua resposta, eu acho que a gente confunde a felicidade com prazer. Perfeito, que aí é a versão hedonista, que eu falei no começo. Só que aí comprei isso aqui, fiquei feliz. Daqui a pouco... Você vai ficar, mas aí a gente entra no que eles chamam de uma esteira eudaimônica, que você tá sempre andando em busca da próxima coisa que vai trazer essa próxima realização. E isso é cansativo demais, né? Então, assim, porque o target muda. Isso. Quantas vezes você sonhou em estar onde você está agora? Por exemplo, lembra o dia que o pessoal da Best ou do Humanize te ligou e falou: Vivi, putz, queremos que você lidere esse podcast. Vai ser um projeto. Você imagina o nível de alegria que você sentiu lá? E talvez hoje, depois de 1 ano e meio, você pode estar extremamente motivado ainda. Mas talvez já tenha virado normal. Então lá, gravar mais um podcast do Humanize e tal. Então, é manter esta chama, sabe? É manter este lugar. Por isso que a presença é tão importante. Porque esse contentamento, ele vem desse entendimento e deste lugar de presença, de entrega, de construção. Tanto que falando do botão, não sei se você quer entrar no falar botão do botão agora, também, quero botão. Pode pôr o botão, Mas o botão, nessa viagem, foi uma viagem muito especial, muito sonhada estar lá, né? Foi um país que eu sempre estudei muito, mas eu fui exatamente, e eu consegui passar um tempo lá com o pessoal do Centro Butanês de Felicidade, entendendo Você fez o curso lá? Não foi um curso, porque eles nem têm esse curso. Não tem curso? Não é um curso, uma formação em FIB, mas eu consegui passar um tempo com o Karma Ura, que foi a pessoa que desenhou o estatístico responsável pelos dados que medem a felicidade interna bruta do Butão, que é chamado de GNH. E é muito interessante porque durante toda essa conversa, tanto com ele quanto outros butaneses, eu perguntava: o que é felicidade para você? Né? Eu estava lá, pesquisadora. Curiosa, quero saber. Super curiosa. E o mais comum era exatamente essa explicação do estado de contentamento. Porque isso não significa que você não vai experimentar emoções negativas ou desagradáveis no seu dia. Não significa, a gente é humano, né? Sim. Você sofre uma perda, você tem ansiedade, enfim, 1000 coisas acontecem. Mas o seu estado de contentamento é você, de alguma forma, estar satisfeito com aquilo que você já é, com aquilo que você já tem. Sim. Né? Mesmo dentro da insatisfação, porque insatisfação também pode ser uma emoção, é você, de alguma forma, voltar para casa, sabe? Eu sei que isso parece muito intangível, né? E eu mesma não encontro esse lugar o tempo inteiro. Assim, né? Eu fico falando eu mesma aqui como se, nossa, eu fosse a evoluída do planeta. Não sou, eu sou uma aprendiz. Mas é essa sensação de contentamento mesmo.
Então, a felicidade, muitas vezes, e essa felicidade mais completa, assim, ela está muito associada a isso. Agora, trazendo para uma versão prática no dia a dia, é sobre expandir o seu inventário de situações que te expõem a emoções mais agradáveis. É quando as emoções desagradáveis virem, você ter um processo de aceitação, de elaboração, de nomeação, de expressão, mas que sejam, de alguma forma, construídos, né, e não só reagindo. Então, é uma combinação mesmo. Ô, Ju, faz sentido falar que para a gente ser feliz, a gente também precisa ter saúde, precisa ter aí talvez um conjunto de coisas, como saúde mesmo, como estilo de vida. Não sei se é possível. Será que o sedentário consegue ser feliz? Ou ele precisa da máquina funcionando perfeitamente para que ele seja feliz nessa plenitude, nesse contentamento que você está falando? Olha, eu não tenho nenhum dado sobre os sedentários aqui para trazer. Não sei. Esse pessoal que não faz nada. Né? O que foi, gente? Não, que a gente tem um público sedentário. Olha só. Então, mais para esse público que não é você que está assistindo, lógico, porque você que está assistindo, com certeza, faz ali uma atividade. As atividades físicas, e aí isso sim, né, tem muita comprovação, elas regulam seus hormônios. Se você for pensar, por que a atividade física? Vamos falar, nossa, eu fico muito bem quando eu faço atividade física. Esse bem-estar, ele é gerado pelos hormônios que vão ser depositados ali, a serotonina especialmente. E quando você está num nível muito sedentário, essa serotonina ela vai ter que ser gerada ali, enfim, quem foi endocrinologista que estiver assistindo ali, eu nem sei como você gera, né, essa serotonina aí sem essa prática de atividade, isso pode ser gerado naturalmente, mas de uma forma... O seu nível de cortisol, com o estresse que a gente passa no dia a dia, vai ser sempre muito maior, se você não fizer a sua parte. Tanto que os dias que eu estou intencionalmente, por uma série de razões, às vezes até uma questão hormonal mesmo, né? Enfim, eu faço ainda mais exercício. Porque eu falo, tá bom, então olha só como eu tô estressado, olha só como o dia tá difícil, é nesse dia que eu vou pro spinning, é nesse dia que eu vou pra yoga, é nesse dia que eu caminho ainda mais na minha esteira, é nesse dia que eu faço ainda mais coisas, porque você precisa ficar no break-even do final do dia. Só que seu nível de cortisol ele sempre vai ser muito mais alto. Sim. Então, a serotonina, especialmente falando aqui, porque tem muitos hormônios, né? Cada um deles vai ter a sua função aí. Quando você fica ali muito dando clique, jogando, aí vem a dopamina. Quando é o do amor, é a oxitocina. Mas a serotonina, ela está muito associada a esses benefícios da prática de exercício e ela contribui muito para essa área que regula as emoções e tudo mais. Então, enfim. A ausência da felicidade traz alguma doença? Ajuda a desenvolver? Deixa um terreno fértil? Como que é? O que a gente viu lá em Harvard é que as pessoas mais felizes ficam mais saudáveis. É isso que a ciência diz. É isso mesmo. Então, e essa felicidade, de novo, construída por meio dos relacionamentos, por meio das atividades intencionais. Então, a gente sabe que elas vão vir com o benefício de você se tornar mais saudável, fisicamente saudável, vital, né, com vitalidade. Então, as pessoas que experimentam mais emoções negativas, e aí é importante, Vivi, também a gente fazer aqui um parênteses sobre as doenças mentais. Sim. Tudo isso que a gente está falando, vamos fazer ações intencionais, uma série de receitas, né? Assim, que não tem a receita perfeita, mas você tem ali. Elas se aplicam para pessoas que estão funcionando bem, que a gente chama de functioning well e que são saudáveis. A pessoa que está num quadro clínico de depressão, ela tem outra maneira, é outro protocolo, existe um tratamento que precisa ser feito. Inclusive, para ela, o esforço para ir fazer um exercício é muito maior. O esforço para essa pessoa se movimentar é muito maior. E até quem opera num set point mais baixo, que não chega a ser depressão, mas aquela pessoa que está operando ali um pouquinho mais baixo, o esforço dela também para se engajar nessa intencionalidade também vai ser maior.
Então, para alguém que já opera no nível mais alto, eu considero que eu opero no nível mais alto. Eu sou Uhum. muito mais assim, embora eu entre no buracão, mas eu entro no buracão e eu saio do buracão mais fácil. Uhum. Então, para mim, é mais fácil me engajar. É mais fácil eu ligar para um amigo que eu sei que me faz bem. É mais fácil eu me engajar numa atividade física. Por quê? Porque eu estou funcionando bem. Perfeito. Agora, quem não funciona, quem não está, né, gozando de saúde plena, Com certeza. saúde mental. Aí Sim. entra em outro espectro. Aí a primeira coisa, peça ajuda. Sim. Faça o tratamento corretamente. Sim. E aí sim, comece a se engajar nas atividades intencionais. Ótimo. Como eu levo essa cultura, a gente está entendendo a importância da felicidade, como eu levo essa cultura para dentro das empresas? Nossa, essa é a minha área de estudo, né? No meu mestrado ele é sobre isso. A vertente que eu escolhi estudar é uma vertente muito focada em liderança, porque eu entendo que a liderança tem um papel fundamental na criação desse ambiente. Uhum. E eu entendo a minha variável mediadora ali como segurança psicológica para chegar na felicidade. Certo. Então, esse é o meu construto de estudo. Então, quando a gente pensa na felicidade nas organizações, a gente pode pensar que ela vai, né, do indivíduo para o nós, até chegar na organização. Então, primeiro, esse indivíduo, todos nós, eu, você, individualmente, a gente tem que estar, de alguma forma, ou dentro desta equação, pensando a felicidade nas organizações, esse indivíduo, ele é um protagonista desse processo. Então, existe essa construção individual desta felicidade quando a gente pensa nas organizações. Tá. De forma geral, a gente pode dizer, assim, de uma maneira muito simplificada, que essa felicidade para as organizações, ela pode ter aí 4 pilares importantes, né? Um é exatamente a questão do propósito. Se você entender que aquele trabalho que você está fazendo é um trabalho significativo, que aquilo importa, eu nem estou falando de salvar o mundo, tá? De novo, vamos voltar para a vida real, gente. Tá. Porque, né, assim, são poucos os trabalhos que, nossa... Sim. que aquilo está tendo um significado, sabe? Então, busca o significado do seu trabalho. Primeira coisa. Qualquer que seja. Às vezes, o significado do seu trabalho, naquele momento, e aquilo que você realiza, é talvez para te ajudar a fazer uma transição. Mas esse significado tem que estar claro. Tá bom. O segundo é um ponto bem importante, que é exatamente o engajamento. Que é quando, e até tem um estudo bem importante da Gallup, que é sobre exatamente essas condições de trabalho e tal, e é um estudo global, é um reporte global bem importante. O primeiro item, então, o que as pessoas mudariam no trabalho? Um dos primeiros itens categorizados é exatamente a questão do engajamento. Né? E o que é esse engajamento? Né? Pensando nessa teoria muito das suas atividades realizadas com as suas habilidades. Então, é entender, olha, quais são os projetos mais importantes que você pode estar envolvido para usar determinadas habilidades, como é que essas tarefas do dia a dia se conectam, de novo, com o significado do trabalho para você, elas se conectam com esse lugar, né? O terceiro é resiliência, porque, gente, o ambiente de trabalho, de novo, ele não foi construído, especialmente nesse momento em que as estruturas estão muito mexidas, as gestões, elas mudam muito, né? Pensando que vai do individual, quem é líder também está enfrentando seus próprios demônios. Sim. Não dá para demonizar a liderança, com certeza, achando que então são entidades iluminadas, né? Até tem um conceito de Enlightenment Leadership, que é outra coisa que a gente pode abrir parênteses depois, mas no geral são pessoas também enfrentando. Então, a resiliência, ela é uma habilidade extremamente importante quando a gente pensa nesses ambientes, porque vai ser difícil, vai ter pressão, vai ter reestruturação, vai ter demissão em massa, né? Eu estava numa empresa que teve demissão em massa. Eu fui parte da demissão em massa da empresa. Só que eu já estava trabalhando na minha transição há 2 anos, a minha situação ela é um pouco diferente da maioria dos meus colegas. Mas, então, essa resiliência, ela é importante. E o último pilar aqui que eu acho, né, é o pilar que a gente pode traduzir aqui como gentileza, generosidade, que é o kindness.
que é essa generosidade do dividir conhecimento, que é a generosidade de você entender que você está falando com uma pessoa, você não está falando com uma máquina. Então, que tanto a liderança, quanto as interlocuções com colegas, com stakeholders, clientes, quanto mais generoso você for, gentil, né? Podemos pensar na palavra gentil, acho que ela cabe bem. Que essa gentileza, ela cabe. Assim, ela é muito bem-vinda. Né? Uma pessoa gentil, por mais difícil que a situação esteja, por mais complicada, ela vai fazer a diferença naquele ambiente. E o fato é que as emoções, elas são contagiantes. Então, se você tem um estudo que eu gosto bastante, que ele chegou, né, nessa equação de que 5% da força de trabalho corresponde a 95% do nível de estresse, ou seja, 5% de uma força de trabalho estressante ou tóxica, né, vamos pensar essa palavra, 5% da força de trabalho tóxica corresponde a 95% do estresse. Nossa. E que, ao conviver com alguém estressado, seu nível de cortisol aumenta em 26%. Nossa. Então, você imagina, isso tudo contagia. Sim. Né? Então, quando a gente pensa nesse contexto do trabalho e a felicidade dentro do trabalho, é muito importante estar atento mesmo a esses pilares e sempre pensando que tipo de trabalhador é você. Então, a felicidade no trabalho, ela tem que estar... e por isso que ela vai para o individual, que ela tem que estar muito conectada com quem está ali. Então, quem é você trabalhando? Você também está engajado, você também está gentil, você também é resiliente, você também entendeu qual que é seu propósito ali dentro? Porque a gente espera muito, né, dessas construções e das organizações, e eu acho que a cultura é um pilar essencial. Uma cultura de felicidade ou de bem-estar nas organizações é fundamental, mas é uma construção que vai de dentro, né, para as demais camadas. Sim, e tem um estudo da Gallup, não sei se é esse mesmo que você está contando, que o fator mais importante que eles acreditam dentro de felicidade no trabalho é ter um melhor amigo no trabalho. Então, ter um melhor amigo aumenta o engajamento, não sei quantos % lá. Então, a importância do pertencimento, de você trazer, dessa gentileza que a Juliana está falando. É isso mesmo. E essa gentileza, Ju, eu vou fazer um link lá com o meio do nosso podcast, quando a gente fala da importância de porquê do mindfulness, né? Que a gente está usando, desligando essa coisa do agir rapidamente, diminuindo aí a rotação, trazendo para frente do nosso cérebro, que é onde a gente consegue responder com mais calma. Então, quando eu faço esse mindfulness ou meditação, que eu acalmo o meu sistema límbico, que é o da reação, eu consigo ser mais gentil com o meu colega, consigo que ele pertença, consigo ter relacionamento, já sei que os relacionamentos me dão mais vida, já sei que os relacionamentos me engajam melhor dentro do trabalho. Então, as coisas estão tão conectadas e é tão simples que todo mundo pode fazer. Né? O que eu gosto muito de soluções, Juliana, onde qualquer pessoa que está assistindo pode fazer. Porque, às vezes, a gente tem umas soluções, vamos contratar alguma coisa. Não dá para todo mundo fazer isso. A gente tem um público em São Paulo no Brasil, que não é a realidade de, sei lá, 80% dos trabalhadores brasileiros. Então, quando a gente pensa nisso, que o mindfulness, a meditação, e você pode procurar no YouTube, né, como fazer. A Ju ensinou aqui um pouquinho, né, a respiração e tudo, estar presente, sentir presença, o quanto isso vai melhorando lá no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Não responde o filho bruscamente, né? O marido, a mulher. Então, realmente, são muitos ganhos, né? São muitos ganhos. São mesmo. Juliana, conversamos sobre um monte de coisa. Faltou alguma coisa importante que você não pode sair daqui sem falar? Não sei, tô te perguntando. Tem alguma coisa que você não... está me perguntando uma pergunta. Nossa, peraí. De repente, você fala, nossa... Eu falei, nossa, o que mais que tem, né? Então, é isso que eu quero saber. Meu Deus, alguma coisa Vai que tem uma coisa que você fala, não, aí saiu daqui e fala, puxa, eu queria tanto ter falado isso. Não sei se tem. Se não tiver, não tem problema. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Viktor Frankl. E ele escreveu esse livro, enfim, depois de sair dos campos de concentração. E é uma frase que me acompanha muito, é uma frase que eu gosto muito, que ele fala que ter sido é a forma mais segura de ser.
Então, reflete sobre isso. Porque a gente sempre, de novo, coloca muita sobrecarga no futuro, né? Então, porque aí eu vou ser, porque aí eu vou... Então, assim, seja, sabe? Ter sido é a maneira mais eficiente de ser. O que você gostaria, o que fizer sentido para você. E invista tempo nessa construção do ser. Porque não é uma jornada fácil, não é uma jornada rápida, né? A gente tem uma vida. E a gente vai ter muitas vidas dentro dessa vida. Quantas vezes a gente olha e fala, nossa, gente, verdade, eu já fui, sei lá, de pesquisa, né? E esses saberes, eles vão se colecionando ao longo da jornada. Sim. Então, colecione os saberes. E busque sempre estar conectada com quem você gostaria de ser. E não sobrecarrega seu futuro. Use seu futuro como um conselheiro. Então, assim, a Juliana de 80, ela me cobra muitas coisas. Muitas. A Juliana de 80, ela me cobra um plano de aposentadoria, ela me cobra ter joelhos saudáveis porque ela quer bater muita perna, ela me cobra alguns certificados porque ela quer essa chancela. Então, a Juliana de 80, ela me aconselha em muitos aspectos. Tá. Mas eu não fico sobrecarregando a de 50 ou a de 60, para que elas lancem um livro. Tá. Eu trabalho hoje. Perfeito. É verdade, a gente já é muita coisa, né? Já. A gente já passou por tanta coisa, a gente já é A gente bastante já é. coisa. A gente Então, já é. olhar acho que felicidade também é olhar pro que a gente já passou, pro que a gente já fez, pro que a gente já é. E bater Isso palma, aí. gente, porque não é fácil, né? Não. Puxa, quanta coisa, né? E a felicidade está bem aí. Está bem aí. Olha o segredinho, ó, no que a gente já é. No que a gente já é. Maravilhoso. Ju, eu adorei. Eu queria tanto pedir para você cantar aquela música do seu Jorge, Felicidade, mas eu tô brincando. Acho que eles não vão gostar. Não, era só uma brincadeirinha mesmo. Mas assim, muito obrigada. Que Obrigada a gostoso. você. Foi muito bom ter Foi um conversado com prazer estar você, aqui. entendido um pouco mais do que esse mundo que é a felicidade, que ninguém para de estudar porque não tem fim. É uma Não. coisa viva e vai, né? Enquanto a gente viver. É isso. Mas eu acho que você trouxe elementos sólidos aqui como relacionamento, né? O quanto isso é importante, o quanto fazer um planejamento para relacionamento é importante, gente. Perfeito. Se é isso que vai me manter vivo mais tempo e saudável. Inclusive o relacionamento com você. Boa! Boa, é isso mesmo. Essa gentileza com a gente mesmo, né? Perfeito. A gente tende a ser mais gentil com o outro e esquece da gente. Então, super importante. A gente está muito feliz com a sua presença. Eu também. Muito obrigada. Vocês hoje vão estar no meu potinho de gratidão. Ah, que gostoso! Que Me lembrando gostoso. das coisas boas. Que gostoso. Muito bom. Gente, as redes sociais da Ju estão aqui, ó, nesse QR Code, mais uma vez. Então, se você quiser procurar, se você quiser saber mais, conhecer os produtos que a Ju vende, né, as palestras, os eventos, procure aqui, tá bom? E aí você pode ter contato direto com ela e saber mais. Muito Ju, obrigada. muito obrigada. Obrigada, Best Homenagens. Best homenagem demais, eles não são? Muito. Se eu pedir para subir corações de novo, não, tô brincando também, gente. O pessoal já não quer mais que eu fico fazendo pirotecnia aqui. Eles não querem mais. Mas é um serviço muito importante, essencial, quando a gente precisa prestar essa homenagem e eles realmente fazem muito bem feito esse processo de estar com a gente nesse momento que a gente precisa. É verdade, é verdade. Gente, então, se querem saber mais, entre lá, besthomenagem.com.br. Muito obrigada por você estar aqui até agora. Curte, compartilha esse canal e ativa o sininho para você receber todos os nossos novos vídeos. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.